Olá, olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Análise Sindical, o seu programa de sábado à noite, o programa dos trabalhadores da classe operária brasileira e o programa que vai trazer aí uma grande cobertura sobre os atos de 1º de maio que ocorreram aí ao redor do mundo, em especial no Brasil, ou melhor, sobre o ato de 1º de maio que ocorreu com exclusividade feito pelo PCO, Partido da Causa Operária, e os demais, as transmissões online aí feitas pelas centrais sindicais, com participações aí especialíssimas da direita e dos inimigos dos trabalhadores. Então, fique ligado, porque hoje traremos aqui alguns trechos do ato de ontem, depoimentos. Também falaremos aqui sobre atos que foram organizados aí por centrais sindicais ao redor do mundo e toda uma perspectiva para os trabalhadores nesse que é o dia de luta dos trabalhadores. Como vocês sabem, o programa Análise Sindical é produzido pela Corrente Sindical Nacional Causa Operária, que compõe aí uma série de categorias de metalúrgicos, professores, servidores públicos, trabalhadores da construção civil, bancários,
etc., que organizam esse programa para o dia de hoje. Já fazemos aí um chamado para vocês também curtirem, compartilharem nas redes sociais o vídeo do programa Análise Sindical. Também fazemos um pedido a todos vocês para colaborarem com a Causa Operária TV, uma TV financiada pelos trabalhadores, um meio de comunicação independente da burguesia. Então, contribua. Você pode contribuir através do Superchat, pode contribuir através dos Super Stickers, aí é só clicar no cifrãozinho aí do vídeo. Também pode contribuir tornando-se um membro do canal. A Causa Operária TV é uma TV aí que cada vez mais aumenta a sua programação, inclui aí novos programas na sua grade horária, inclusive aumenta também a sua audiência. Ontem, durante a transmissão do 1º de maio, operário socialista e classista, nós chegamos a ter aí na audiência na Causa Operária TV, cerca de 40% da audiência do 1º de maio organizado, da transmissão online organizada aí pelas centrais sindicais. É algo bem importante a ressaltar, porque apesar da Causa Operária TV ter ganhado cada vez mais espaço, isso ressalta aí a importância desse trabalho, uma vez que as centrais sindicais aí contam com um enorme recursos, todo um aparato aí que deveria ser utilizado aí em favor dos trabalhadores, né? Toda uma repercussão, inclusive uma propaganda da imprensa capitalista desses atos. Mas, enfim, vamos seguir com o nosso programa hoje, que tem uma série de temas aí para a gente abordar, especialmente voltados aí para discutir esse 1º de maio. Antes eu vou dar o boa noite aqui para minha companheira de bancada, que hoje compartilha aí comigo o programa à distância, mas que apresenta a companheira Lília Miranda. Boa noite, Lília. Boa noite, Guga. Tudo bem? Tudo certo. E você aí, já... Já voltei, né, do 1º de maio, que foi maravilhoso ontem, né? A gente vai falar bastante. E aqui continua muito quente. Aí está sempre quente, né? Mas você está bem, aí fez se arrumou para o programa, é isso aí. A gente precisa estar aí aproveitando essas oportunidades de socialização. E se recuperou da viagem, tudo? Sim, caminho da roça. São Paulo é caminho da roça. Beleza. Bom, eu vou dar aqui também o boa noite para o pessoal que está aqui participando do nosso chat. Companheira Elizabeth Novi está aqui presente, dando um alô. Boa noite, pessoal. Vou assistir amanhã porque aqui é muito tarde, mas sempre assisto no dia seguinte, viu? Adoro o programa e é o único pelo que eu sei. Bom programa. Companheira Elizabeth Novi, que está na Europa, né? Então está mais do que perdoada por assistir o nosso programa aí com algumas horas de atraso. Sou Maris Carneiro, alô, companheiros. Maria Ângela Biducci, nossa companheira. Boa noite, queridos companheiros. Estamos aí, então, Maria Ângela Biducci desejando um ótimo programa para a gente. E é isso aí. Sou Maris Carneiro, irmã Lula Jazewski. Eu estou Varis Carneiro colocando aqui. 1º de maio golpista foi um fracasso. 1º de maio de luta foi um grande sucesso. É um bom resumo. Roseli Santos, nossa companheira Roseli está aí. Boa noite. Silvia Mirro. Boa noite, companheiros. Maravilha. Vamos, então, seguir aí com a nossa pauta. Nós, então, vamos começar com o nosso bloco tradicional, que é o bloco da análise sindical.
que fará aí um panorama geral dos atos que nós tivemos no dia de ontem, de 1º de maio, e nos trará aí algumas reflexões sobre essas atividades aí que ocorreram. Então, vamos seguir. Eu vou, então, passar a bola e dar o boa noite para o companheiro Antônio Carlos, que é membro da direção nacional do PCO e da coordenação da Corrente Sindical Nacional Causa Operária. Boa noite, companheiro Antônio Carlos. Boa noite, Lilian, boa noite, Guga, a todos os amigos que nos assistem pelo canal Causa Operária TV, diretamente aqui ao vivo e na representação, né, que fica à disposição aqui no nosso canal, que vai atingir muita gente, como a nossa amiga Elizabeth Novi, aí, que falou que está na Europa, e outras pessoas que acabam assistindo no dia seguinte, em outro horário. Bom, nós, obviamente, o programa hoje destaca o problema do balanço do 1º de maio e, rapidamente, a nossa análise quer tratar desse problema. Primeiro, destacar uma coisa importante. Em vários lugares do mundo, em vários, foram realizados atos públicos em defesa, obviamente, lembrando o Dia Internacional de Luta da Classe Trabalhadora, né, celebrando a memória dessa data, a tradição dessa data, os mártires de Chicago e as lutas da classe operária em todos os países, em todo o mundo. Bom, mas não foram só atos de memória, né? E para rememorar, digamos assim, as lutas do passado. Também foram atos de luta no momento em que a classe trabalhadora se encontra diante de uma tremenda ofensiva. Nós temos hoje aí foi apresentado a perspectiva pela Organização Internacional do Trabalho, que fala de 1 bilhão e 600 milhões de desempregados em todo o mundo diante do avanço da crise, né? No momento em que o coronavírus já infectou aí mais de 3 milhões e 300 mil pessoas, isso em números oficiais, que a gente sabe aqui pela experiência do Brasil, né, mas em todo o mundo que os números são subnotificados, e que a gente tem aí mais de 250 mil mortos, né? Também aí há muita subnotificação, como é muito evidente no Brasil, mas também que acontece em outros países. Não há por que nós temos nenhuma crença nos dados que são apresentados pelos governos capitalistas e pela imprensa capitalista, cujo principal ofício é mentir para a população. Então, mas houve atos, esses atos são importantes porque eles desmentem a ideia de que não era possível se manifestar, né? Derrubam essa ideia, derrubam a ideia de setores conservadores que no Brasil e no mundo todo se colocaram contra a realização, né, de manifestações dos trabalhadores, e houve atos promovidos por setores mais diversos, setores da esquerda mais combativos, revolucionários, e até por setores não tão combativos e tão revolucionários, né, setores vinculados a organizações tradicionais dos trabalhadores. Então, só na América Latina, além do nosso ato no Brasil, teve ato no Chile, né, teve ato em outros países, teve ato em Portugal, teve ato na Grécia, né, teve muitos atos, outros atos aí pelo mundo. Bom, mas a gente queria destacar primeiro a importância da manifestação, porque ela representa o seguinte: é a ruptura com a ideia de que nós vamos aceitar a palavra de ordem da burguesia, que é fique em casa e deixe que a gente resolva o problema, né? Uma lição histórica dos trabalhadores, da classe operária, em toda a sua história, é não confiar na burguesia, né? É entender que a libertação, a emancipação dos trabalhadores e que a resolução de qualquer problema fundamental da classe trabalhadora só pode ser feita através da mobilização dos próprios trabalhadores. Isso vale numa situação em geral e vale mais agora, numa situação de pandemia, de crise profunda, né? Onde os empregos estão sendo roubados, onde aumenta enormemente a fome e onde centenas de milhares de trabalhadores estão morrendo por falta de atendimento, né? Por falta de testes, por falta de UTIs, por falta de equipamento, de respiradores, por conta da política dos capitalistas, que é salvar o lucro dos bancos, não é nem salvar só os capitalistas, e os capitalistas estão se salvando mesmo, eles têm hospitais particulares, eles têm testes,
né? Mas é salvar o lucro dos capitalistas às custas da fome, da miséria e da morte do povo trabalhador. Bom, um segundo aspecto, aí já mais resumidamente, falando aqui no Brasil, nós tivemos aí 2 atos importantes, né? Eu acho que, bom, primeiro o ato convocado em princípio, por todas as centrais, quer dizer, pela CUT, que é uma central de verdade, e para as outras entidades que se dizem centrais, mas que são ou aparatos patronais, como é o caso da Força Sindical e da UGT, lideradas por elementos ligados diretamente à burguesia, ou são pequenos aparatos de grupos partidários, como o caso da Conlutas, Intersindical do PSOL, etc. E tal. Bom, eles chamaram um ato unificado, em torno do qual havia uma unidade em torno da política de frente ampla. Havia unidade que no começo de que o ato não chamava o Fora Bolsonaro, né? Tinham fechado um pacote de palavras, de ordem, tinha um acordo. Bom, aí no meio desse acordo surgiu a pressão, inclusive da direita, para convocar para esse ato, como a gente denunciou já nesse nosso programa e na nossa imprensa desde a semana passada, chamar golpistas, chamar inimigos dos trabalhadores, né? Fascistas e até assassinos, fascistas assassinos dos trabalhadores, como o Witzel, né, irmão? Chamaram para o ato Fernando Henrique Cardoso, o Maia, o Dória, etc., etc. Bom, muitos deles nem foram, né, porque os vigaristas eles desdenharam do convite feito pela esquerda. A esquerda fez um papelão, né, foi chamar a direita para dançar e a direita falou não. Então, o Maia nem foi no ato, né, mas foram outros direitistas. O ato organizado por essas entidades levaram para o ato Fernando Henrique Cardoso, um inimigo histórico da classe trabalhadora brasileira, que conduziu um dos piores períodos de retrocesso das condições de vida dos trabalhadores, privatizações, entrega da economia, fome, desemprego, etc. e etc. Bom, foi a Marina Silva, né, tiraram gente do sarcófago, né, e a Marina foi lá, né, ultradireitista, apoiadora do golpe de Estado, foi lá falar no ato, uma afronta ao ato do Dia Internacional da Classe Trabalhadora. Bom, aí teve lá os pelegos, fura-greves, né, gente que apoiou aí a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que apoiaram a derrubada da presidenta Dilma. O senhor falou no ato, foram não, desculpem, né, ninguém foi no ato, porque o ato foi só virtual, que a covardia desses setores impediu a realização de um ato de verdade. Embora eles tivessem muitas condições, a CUT é uma das maiores centrais sindicais do mundo, né, e estavam unidas com as outras, quer dizer, podiam ter feito, como foi feito em outros países, o programa vai mostrar imagens, né? Bom, e no meio dessa situação, bom, foi também o Ciro, Lula está preso babaca, né? É bom lembrar, aquele abutre que comemorava a prisão do Lula, né? Então botaram no mesmo ato o companheiro Lula, que preso por 580 dias, perseguido, companheira Dilma derrubada pelo golpe, e gente que apoiou o golpe de Estado, que apoiou a prisão do Lula, etc. e etc. Bom, nós não se misturamos com isso aí, denunciamos. Bom, teve gente que não foi, mas porque ficou envergonhado depois de já ter comprado a roupa para a festa, de ter ensaiado o discurso. Diante da denúncia que nós fizemos pública, houve muita crise aí no interior da esquerda, e aí setores de última hora, com lutas, o PSOL, o Intersindical, Boulos, acabaram não indo, mas eles disseram publicamente que concordam com a política de frente ampla. Quer dizer, eles só não querem dar beijo na boca em público, né? Mas por detrás dos bastidores eles querem articular essa aliança com os pelegos e com os traidores dos trabalhadores. Bom, por esse ato ficou marcado por essa covardia política, né? Por essa posição, apesar do posicionamento político da direção da CUT a favor do Fora Bolsonaro, desperdiçaram uma oportunidade de fazer um verdadeiro ato a favor da luta pelo Fora Bolsonaro, né? Porque para derrubar o Bolsonaro vai precisar ter luta, desde os meus antepassados escravos, né? Nada se conseguiu de progressista desde a libertação do escravo, provavelmente antes, desde os quilombos, né, de Zumbi dos Palmares. Nada de progressivo nesse país se conseguiu sem a luta dos trabalhadores, sem enfrentar nossos opressores. Desta vez não vai ser diferente. Nós não vamos conseguir derrotar o Bolsonaro fazendo um ato com os pais, os avós, os irmãos, os amigos do Bolsonaro,
né, aqueles que defendem não só o Bolsonaro, mas todas as propostas deles com os trabalhadores. Bom, e por último, e aí eu encerro, porque o programa vai mostrar mais coisas que falam mais do que eu, nós tivemos um ato classista, de luta, internacionalista, né, com mensagem até do exterior, que vai entrar para a história, né? A nossa corrente sindical nacional Causa Operária, o PCO, os comitês de luta, realizaram um ato que apontaram uma perspectiva, né, para a luta da classe trabalhadora nesse momento. Apontaram qual é o caminho, orientaram. No ato não foram grandes oradores, foram pessoas que metem a mão na massa para transformar a realidade de paralisia dos sindicatos e da esquerda no país. Então, eu estou muito satisfeito, acho que toda a nossa militância está, quem acompanhou o ato, né, quem assistiu, quem está assistindo o programa e não viu, pode ver aqui no arquivo do nosso canal Causa Operária TV. Bom, e os companheiros vão mostrar imagens. Eu parabenizo a todos que participaram dessa empreitada e nós vamos, nos próximos dias, vamos aproveitar esse espírito guerreiro que se mostrou no ato para ir para as categorias, para ir para os bairros operários, intensificar a mobilização pelo Fora Bolsonaro e pelas reivindicações dos trabalhadores diante da crise. Um forte abraço, Lilian, Guga, e a todos que assistem o programa, e parabéns pelo 1º de maio combativo e revolucionário que nós realizamos no dia de ontem. Obrigado, Toninho. É verdade, foi uma injeção de ânimo, né, em todos nós. Então, vamos começar, né, pela primeira notícia sindical, que é sobre o nosso 1º de maio, né? 1º de maio classista, né, que aponta uma perspectiva para a luta dos trabalhadores, né, ao contrário da esquerda pequeno-burguesa, que está apostando todas as fichas na frente ampla. Só que a história já mostrou, né, o que dá a frente ampla. Quem vai sair perdendo é os trabalhadores e dá lugar a que o fascismo tome conta, né, de vez. Então, é um absurdo, né? FHC que destruiu o país, vendeu a Vale. Ontem o Rui lembrou muito bem, né, no discurso dele, depois a gente vai passar aqui, foi passado na análise política da semana, quem não assistiu, assista, né? Vendeu o país, criou mais de, não lembro os números, mas criou milhões de famintos, então é preciso que a esquerda abandone essa questão da frente única e organize os trabalhadores. Então, lá no nosso 1º de maio, né, muito bem organizado, né, todas as medidas de segurança, né, todo mundo de máscara, álcool gel, né, um lugar estava uma organização, né, da militância nota 10. E aí teve pessoas de toda a região, né, do país, né, pessoas do DF, pessoas do Rio de Janeiro, interior de São Paulo. Então, houve pessoas como fazer discurso, pessoas que organizam o movimento operário, pessoas que estão lá trabalhando também, né? O companheiro Edson também, nós vamos passar o vídeo dele, também falou, né? Um trabalhador dos Correios, não é nem um burocrata, né? Alguém que fala do que não fala, mas não faz, né? Ele trabalha lá em Campinas. Então, um momento muito importante e até emocionante foi quando o companheiro Rui Costa Pimenta falou da questão dos trabalhadores chilenos, né, sobre a palavra de ordem deles, né? Se posso trabalhar, eu também posso se manifestar, né? Se os trabalhadores estão indo para as ruas, trabalhar todo dia em São Paulo, pegar transporte público lotado, essas coisas. Então, por que não pode se manifestar, né? Depois a gente vai mostrar fotos também
do 1º de maio que teve em vários países, né? Fizeram o 1º de maio obedecendo as regras também, fizeram na rua. Então, era preciso que a esquerda pequeno-burguesa tivesse abandonado primeiro esse ato virtual, né? Porque não existe ato virtual, né? É até uma contradição, não existe ato virtual. Então, teria que ter organizado nas ruas ou em algum lugar como a gente organizou, né? Num lugar mais ou menos fechado, poderia ser na quadra dos bancários, teria vários lugares para fazer esse ato. Então, a produção poderia passar algumas fotos aí, né, para a gente ir mostrando como foi. Fala aí, Guga. A produção, eu acredito que eles colocaram algumas fotos e podem colocar um pouco mais aí, enquanto eu faço esse comentário, mas é bem como você falou, Lília. Eu acho que o ato ele foi muito importante justamente para mostrar na prática, né? Não só em palavras, como era possível fazer alguma coisa e como nós fizemos, né, de fato, né? Porque isso que aconteceu aí das centrais sindicais fazerem esse verdadeiro escárnio aí com o trabalhador, chamando Fernando Henrique Cardoso, isso foi assim, juntou a fome com a vontade de comer, né? Na verdade, já tem todo um setor aí que é uma farsa de sindicalismo, né? Força sindical e uma série de outras centrais sindicais aí que, na verdade, são sindicatos patronais. Aí a gente tem setores da esquerda aí, como o PCdoB, que já estavam loucos aí para se aliar com a direita, né, para fazer essa frente ampla, que eles dizem que vão salvar o país. A gente só não sabe salvar para quem, né? Pode ser para os capitalistas, né? Para os trabalhadores está difícil. Então, o ato ele foi importante por isso, né? Não foi só uma crítica, né? A gente mostrou na prática, né? E por falar nisso, vamos mostrar aí um trecho do nosso companheiro Antônio Carlos, que falou no ato, aí representando a Corrente Sindical Nacional Causa Operária, e que deu um recado importante aí. Então, vou pedir para a produção para colocar aí a fala do companheiro Antônio Carlos. Eu queria falar daqui da tribuna para fazer uma saudação inicial para iniciar esses nossos trabalhos. O nosso ato acontece aqui no nosso país. Nós estamos completando hoje, segundo números mais ou menos oficiais dos cartórios de registro de óbitos, cartórios de registro civil, cerca de 7.000 mortos, no momento em que todo mundo, nós temos mais de 3.300.000 pessoas infectadas, pessoas confirmadas pelos estados, pelos governos, e estamos se aproximando de 250.000 mortos. Mais do que nunca, a classe operária precisa seguir o chamado feito pelos fundadores do movimento internacional socialista, que conclamavam a necessidade de união do proletariado. Proletários de todo mundo unidos. Esse ato faz jus à memória dos mártires de Chicago, que há 134 anos atrás deram sua vida pela causa das lutas da classe operária, e a todos aqueles que morreram em defesa das reivindicações dos trabalhadores, em defesa da luta contra o jugo capitalista e pela emancipação da classe operária. Mais do que nunca é necessário esse ato nesse momento, diante da covardia política de das organizações que, dizendo falar em nome dos trabalhadores em nosso país e em todo o mundo, neste miseravelmente adotam uma posição covarde de abandonar a trincheira de luta dos trabalhadores e de fazerem um chamado ao salve-se quem puder. A política mesquinha, egoísta, própria da burguesia,
e da pequena burguesia que acompanha. O chamado dos trabalhadores, das organizações dos trabalhadores, que sempre foi a unidade, a luta, principalmente nos momentos de maior dificuldade, neste momento vem sendo deixado de lado por aqueles que falam em nome dos trabalhadores, por aqueles que, nesse momento, seguindo a política da direita, defendem exclusivamente que os trabalhadores têm que ficar em casa e esperar que a burguesia e os seus governos resolvam os problemas da classe trabalhadora. Em momento nenhum. Em momento nenhum da nossa história isso aconteceu. Em momento nenhum da luta da classe operária, nenhuma reivindicação fundamental dos trabalhadores foi dada de presente através de uma concessão daqueles que nos exploram e que nos oprimem. Tudo aquilo que nós conquistamos foi resultado da luta, da organização, da mobilização dos trabalhadores. E nesse momento não vai ser diferente. Por isso, nós convocamos esse ato para, em primeiro lugar, além da importância da tradição, da história do 1º de maio, dizer que nós não conciliamos de maneira nenhuma com a política daqueles que dizem que, nesse momento, nós temos que dar a mão para os nossos carrascos, para os assassinos, para os governos da direita que estão organizando o genocídio do povo, para aqueles que estão distribuindo dinheiro para os banqueiros e esmola para os trabalhadores, que estão deixando os trabalhadores sem testes, sem atendimento, sendo enterrado em valas comuns. De maneira nenhuma nossa política vai ser de frente ampla e de unidade com esses calhordas, com esses inimigos da classe operária. Por isso, companheiros, eu queria desejar boas-vindas a todos aqueles que estão aqui conosco, aqueles que vão nos acompanhar pela internet, pelas dificuldades, porque se nós que formamos um partido ainda pequeno, se nossas organizações ainda minoritárias tomamos essa iniciativa, era perfeitamente possível que organizações maiores, que recolhem o dinheiro dos trabalhadores, que pedem o voto, que enganam os trabalhadores nas eleições e que contam com o apoio da classe operária, convocassem uma ampla mobilização. Porque não se trata apenas de mobilizar no 1º de maio. Está colocado daqui para frente a necessidade de uma grande mobilização e esse 1º de maio, com certeza, vai discutir qual deve ser a política e qual deve ser a perspectiva da classe operária, da juventude, de todos os explorados para enfrentar essa situação. Bem-vindos ao 1º de maio, classista, de luta, internacionalista e por fora Bolsonaro. Voltamos, vimos aí o vídeo do companheiro Antônio Carlos, que é da direção nacional do partido, né? Que faz uma crítica dura à esquerda pequeno-burguesa e que tem que ser feito mesmo. Fizemos esse ato para mostrar que é possível, né? E que, como o companheiro Rui falou, é o momento para construir o socialismo. E aí agora, a gente, como eu falei, que tinha companheiros de toda parte, né, do país, trabalhadores, né, dos Correios, metalúrgicos, professores, né? Então agora a gente vai ver alguns depoimentos, né? No final do 1º de maio, as pessoas deixaram o depoimento sobre o ato. Então, solta aí, produção. Bom, estamos aqui com o companheiro Renan Arruda, da direção da CUT do Distrito Federal. Eu gostaria de perguntar para o Renan qual é a importância desse ato de 1º de maio classista que foi realizado aqui hoje em São Paulo. Eu acho que a principal questão aí desse ato, né, obviamente além de mostrar assim que
mais do que nunca os trabalhadores precisam estar organizados, lutar e tudo mais, é apontar uma perspectiva para o momento que está se abrindo agora, né? Não só tanto no pós-pandemia como agora mesmo, né? Os trabalhadores estão sendo massacrados e a política da esquerda em geral é uma política de apontar a colaboração de classes, é uma política de frente com a burguesia, com representantes dos bandidos da burguesia, né? Todos eles aí, sem exceção, sem nenhuma exceção, são responsáveis inclusive pela condição dos trabalhadores agora diante da situação, porque todos eles apoiaram o golpe. Então, eu acho que a principal mensagem é essa, a principal, como é que se diz, referência do ato é justamente essa questão que tem que se lutar pelo fora Bolsonaro, mas não basta lutar pelo fora Bolsonaro. É preciso varrer com todo o regime golpista, é preciso varrer com o golpe de 2016. Eu acho que é isso que é o fundamental que esse ato aponta para os trabalhadores. Beleza, obrigado. Pudesse apresentar, companheiro? Meu nome é Vinícius, sou militante do PCO de Goiânia e eu vim aqui em São Paulo no 1º de maio com o objetivo de construir um 1º de maio classista e combativo com independência popular. A gente está diante de uma situação aí histórica ímpar. O que a gente está vendo aí é uma pandemia que está a sair do controle e o partido acredita que a nossa luta tem que ser feita mantendo as características históricas daquilo que o trabalhador sabe tem que fazer o que é de melhor, que é se mobilizar e enfrentar o seu adversário. A gente está percebendo hoje no Brasil que a burguesia, os grandes empresários, eles querem de uma forma geral acabar com o isolamento, nunca quiseram isolamento. E o isolamento é uma política que não serve, que não funciona, que eles não estão levando isso de fato a sério. O que a gente está vendo no país hoje é que a gente continua sem remédio, a gente continua sem teste, a gente continua sem leite, a gente continua sem máscara, a gente continua sem gel, e que a previsão é que realmente no Brasil, do jeito que está, a gente vai evoluir de alguns milhares de mortes para dezenas, inclusive para centenas de milhares de mortes. A gente está aí numa grande tragédia do ponto de vista da saúde, uma grande tragédia humana, e a gente vê que a classe empresarial, a burguesia, não tem o mínimo de consideração pelo povo, exige que as coisas voltem à normalidade em termos de emprego. Está aí para provar que a lógica do capitalismo é uma lógica de esmagamento do trabalhador e que a coisa está totalmente fora de controle. É por isso que o partido levantou as pautas que a gente tem que estatizar a saúde sob controle dos trabalhadores, que a gente tem que fazer uma campanha de pressão e que o trabalhador, principalmente o trabalhador que a gente está vendo nas periferias, está desassistido, está abandonado, está à própria sorte, e que essa pandemia, essa doença, o Covid-19, quando chegar lá, vai devastar o povo, e o pico dessa doença aí a gente vai ver, e a gente já tem isso em outros países, e a coisa do jeito que está catastrófica nos Estados Unidos, que já morreu dezenas de milhares de pessoas. Aqui a gente está vendo que vai morrer centenas de milhares de pessoas. Então é uma tragédia desproporcional e absurda, e a única maneira de enfrentar isso é mobilizando o povo. Claro que respeitando a razoabilidade, o bom senso, usando as máscaras, o gel, para fazer a cobrança e organizar o povo nas periferias, organizar o povo aonde ele estiver, organizar o povo nos locais de trabalho para fazer a luta. E retomando a fala dos chilenos, né? Se o povo pode trabalhar, o povo também pode protestar. É isso aí. Obrigado. Bom, boa noite. Eu vou pedir 3 coisas. Luiz, primeiro para você se apresentar. Segundo, você falar como você avalia o ato de hoje e qual a importância desse ato aí no cenário político brasileiro. Bom, eu sou Luiz Eugênio Norato, sou do PCO metalúrgico da CSN de Volta Redonda, Rio de Janeiro, anistiado político. Eu acho que foi um dos maiores momentos históricos que eu já pude participar, comparando-se ao 1º de maio. Primeiro, pela importância da data. Segundo, pela tentativa de fracassar essa data ou deturpar o que ela representa. E aqui a gente está fazendo uma divisão, né, entre os 1º de maio que vem sendo deturpado para um 1º de maio
que a gente tenta resgatar a história e a luta. Eu saio daqui com muita esperança, porque fizemos aí um chamado no momento crucial da nossa história, aonde o país ameaça a ser um dos países de mais mortos de todo o planeta. E a gente tem que resgatar as lutas, só a classe trabalhadora, as organizações dos trabalhadores, os movimentos sociais, o povo na rua, é que vai poder abrir uma perspectiva de vitória para nós contra o coronavírus, de organização da classe trabalhadora e de mudança do regime social. Então, pela unidade da classe trabalhadora, pela iniciativa que nós tivemos, estamos de parabéns e que seja exemplo para todas as organizações e centrais sindicais e partidos considerados de esquerda. O resgate da nossa história e de nossa luta. Beleza, obrigado, Luiz. Bom, estamos aqui falando com Expedito Mendonça, que é servidor público federal e diretor do Sindicato dos Servidores Públicos Federais de Brasília, Sindicep. E eu gostaria de perguntar para o Expedito duas coisas. Como você avalia o ato que foi realizado aqui hoje, se foi um ato bem sucedido, e qual a importância desse ato? Pode ir lá. Bom, diante da completa inércia e paralisia da esquerda, inércia do ponto de vista de fazer alguma coisa em defesa dos trabalhadores, em defesa da classe operária, porque eles fizeram alguma coisa, mas fizeram alguma coisa junto com a burguesia, junto com os exploradores, junto com os golpistas. E isso não é ato de luta, isso não é ato da classe trabalhadora. Isso se configura como uma traição à memória dos mártires de Chicago e à tradição histórica do 1º de maio. Portanto, o único ato classista, o único ato verdadeiramente, a única iniciativa verdadeiramente revolucionária, independente, classista e de luta foi o ato organizado e realizado pelo Partido da Causa Operária. Este ato que se realizou hoje aqui, no Centro de Tradições, aqui na cidade de Embu das Artes, onde nós reunimos aqui aqueles lutadores, tá certo, que são a vanguarda consciente do movimento operário brasileiro, para mostrar para a esquerda que, mesmo sendo nós um partido ainda com pequenas forças, tá certo, nós temos a firmeza ideológica e nós temos a convicção política de que nós estamos no caminho certo e de que nós podemos realizar e podemos dar uma demonstração de força para colocar a classe operária em movimento. É um ato pelo fora Bolsonaro e pela independência dos trabalhadores. Fora Bolsonaro, fora todos os golpistas. Beleza, obrigado. Boa noite. Pode se apresentar, companheiro? Meu nome é Ricardo, sou diretor do Sindicato dos Bancários lá de Brasília e também membro da Corrente Sindical Nacional Causa Operária. Certo. Como você avaliou esse ato aqui que foi realizado hoje, companheiro? A gente, na minha avaliação, é um ato extremamente importante, né? Justamente nesse momento agora, né, de pandemia, onde inclusive as organizações de esquerda aí resolveram fazer um ato virtual, né? Nós achamos que esse ato presencial aqui foi de extrema importância para dar uma demonstração para a classe trabalhadora que nós estamos fazendo alguma coisa presencialmente. Nós sabemos que a questão do isolamento ela é importante, mas uma parte só da população que está no isolamento, a maioria dos trabalhadores continuam trabalhando, eles precisam estar vendo, né, dentro de uma organização política, né, de que tem setores aí que defendem a classe operária, né, e na rua, mobilizado, porque a burguesia está atacando fortemente a classe trabalhadora por conta do coronavírus e da crise econômica, né, que está se passando nesse momento. Beleza. Obrigado, companheiro. Valeu. Vai lá. Meu nome é Márcio Roberto. Eu vim na caravana do Nordeste. Esse ato foi um ato fenomenal, né? Foi um ato assim maravilhoso. Reuniu o pessoal do Brasil inteiro, né? Um ato independente, um ato de luta, onde está expressando tudo aquilo que o povo brasileiro sente nesse momento. E, no meu ponto de vista, esse ato vai trazer uma nova perspectiva de luta para todos os brasileiros, independente dos outros atos que aconteceram. Aliás, do não acontecimento dos atos, não teve atos pelo Brasil,
Tive uma transmissão online aí de algumas figuras grotescas, mas esse ato vai trazer uma perspectiva nova de luta e mais força para o Partido da Classe Operária. Beleza. Obrigado, Márcio. Olá. Vocês viram aí os vídeos dos depoimentos aí de diversos companheiros que participaram do ato de 1º de maio classista, fizeram aí, então, um relato aí da experiência, que foi uma experiência bem gratificante para todos que puderam participar desse momento, né? Uma demonstração aí na prática, e como a Lídia falou também, o ato estava impecável, a organização do ato foi impecável também, com todas as medidas de segurança, distanciamento, uso de máscara, álcool em gel. Inclusive, ficou um ato esteticamente bonito, né? Vocês que viram aí algumas fotos puderam perceber isso. Bom, nós vamos agora comentar um pouco aí dos atos de 1º de maio que ocorreram aí ao redor do mundo. Muitos sindicatos aí e organizações sindicais, partidos, também realizaram atos aí, né? Apesar de toda da capitulação que tomou conta aí de enormes setores aí, que já não queriam lutar desde antes, mas nós tivemos aí alguns atos ao redor do mundo. Como eu vou pedir, então, enquanto eu vou comentando os atos, a produção e colocando as fotos que nós temos aí desses atos. Nós tivemos aí, por exemplo, o ato de 1º de maio no Paquistão, onde as organizações trabalhistas fizeram aí um ato exigindo melhoria nas condições de trabalho, em Karachi. Na Grécia também nós tivemos um ato aí da Confederação dos Trabalhadores do Setor Privado, o sindicato também, organizaram manifestações na Praça Sintagma, que é o centro histórico e turístico de Atenas. É interessante ver que todas essas foram organizados com distanciamento e tudo mais, e mostraram que, na verdade, é uma questão de vontade política, né? Fazer esses atos, como aqui no Brasil somente o PCO realizou, e com uso de máscaras, luvas, etc. Usaram fitas métricas também para diferenciar aí o pessoal. Na Alemanha, nós tivemos também aí um ato de 1º de maio, que a princípio seria um ato aí virtual, mas um setor aí resolveu organizar o ato nas ruas para enfrentar a extrema-direita, que estava organizando também a manifestação no mesmo dia contra o confinamento. Então, eles se enfrentaram aí nas ruas de Berlim. Então, que mostrou aqui também que até para o confronto é possível organizar as coisas aí, dá para com organização, dá até para você usando máscara, bota álcool em gel na mão para socar os fascistas. Tudo isso aí são medidas aí bem úteis num momento como esse, que mostra que a vontade de enfrentar o fascismo, quando ela é real, ela apresenta soluções aí. Na Espanha, nós tivemos atos aí na cidade de Zaragoza, organizado pelo Sindicato Intersindical de Aragão. No Chile, nós também tivemos manifestações de 1º de maio e que deram uma resposta aí dos trabalhadores a 57 pessoas que tinham sido presas aí. Então, eles foram se organizar e se protestaram contra a repressão do governo chileno, que é um governo aí afiliado, aí, que se inspira no ditador Augusto Pinochet. Na Turquia, nós tivemos aí também um confronto, quer dizer, uma manifestação dos trabalhadores e a repressão da polícia na famosa Praça Taksim Istambul, praça aí da mobilização, tradicional mobilização dos trabalhadores, e dezenas de pessoas foram presas, aí, incluindo sindicalistas e uma deputada do partido de esquerda da Turquia. Bom, nós tivemos aí, então, o panorama de alguns atos aí que ocorreram ao redor do mundo. Vou passar para a companheira Lila, então, para
Próxima e última notícia. Vamos lá. Aí, agora a gente vai falar sobre a questão dos Correios, que foi lembrado muito bem ontem, né, pelo companheiro Edson Dort. Morreu, né, mais um trabalhador dos Correios, morreu ontem. Né? É necessário que comece uma greve, porque essa foi muito bem denunciada ontem, né, essa política de fique em casa para uma meia dúzia, né, da classe média e da burguesia, que o povo trabalhador está todos nas ruas trabalhando. Então, ontem mesmo morreu mais um, né? Acho que agora são notificados, são 7 casos, né, oficiais, fora as coisas que hoje em dia está morrendo de pneumonia e outras doenças respiratórias e provavelmente é o Covid, mas eles camuflam, né? E aí agora a gente vai ouvir um trecho do vídeo do companheiro Edson Dorta, que fala muito bem e fala também sobre mais essa morte de um trabalhador dos Correios pelo Covid-19. Trabalhador do... Boa tarde a todos. Queria cumprimentar os companheiros da mesa aqui da Direção Nacional do Partido da Causa Operária, os companheiros de diversos estados que vieram tomando todos os riscos, tomando todas as providências para não sofrer nenhum tipo de risco em relação a essa pandemia que assola todo o movimento, toda a classe trabalhadora e o povo brasileiro, e falar em nome dos trabalhadores dos Correios nesse 1º de maio, que justamente, como o companheiro Antônio Carlos aqui mencionou, a categoria dos Correios, que possui mais de 100 mil trabalhadores diretos, e hoje, com o processo de privatização, mais de 100 mil trabalhadores terceirizados, eles não têm o privilégio, como a burguesia tem, de ficar em casa, confinado, esperando o coronavírus ir embora. Porque a burguesia, como a gente tem bem visto, não está fazendo nada para resolver o problema da saúde em relação a essa pandemia. E esses trabalhadores que já estão ameaçados antes do coronavírus de perder o emprego pelo processo de privatização, agora estão correndo risco de vida e nesse exato dia, morreu mais um trabalhador dos Correios. Morreu um companheiro no Pará. O companheiro chama Mário, o companheiro trabalha no CTO, no Pará, em Belém, e acaba de ser a 6ª vítima oficial dos 100 mil trabalhadores dos Correios. Já tem 2 mortes no Rio de Janeiro, 2 mortes em São Paulo, 1 morte no Amazonas e agora o companheiro do Pará. E já são mais de 200 mil infectados, mesmo sem a empresa fornecer o teste, mesmo sem o governo golpista fornecer os testes para a população. Além disso, companheiros, a categoria que está sob o risco de vida, agora se vê também largada à própria sorte pela burocracia sindical dos Correios, que se mantém dentro de casa, fazendo live, enquanto os trabalhadores dos Correios estão na rua, correndo risco de vida. E eles têm a cara de pau de falar para o trabalhador: se o patrão não te fornecer a máscara, se o patrão não te fornecer o gel, fala para o patrão que você não vai trabalhar. Eles, na prática, já estão instituindo no movimento sindical o acordo individual. Eles, na prática, já estão fechando, eles fecharam os sindicatos na chave e já estão estabelecendo a política da direita, do governo golpista, de acabar com os acordos coletivos e falar para o peão: vai no mano a mano com o patrão. Vai no mano a mano.
E é óbvio que isso não vai se dar bem para o trabalhador. Se o trabalhador construiu sindicatos, é porque ele, no mano a mano, ele se deu mal no passado. É por isso que hoje, no Brasil, nós temos centenas, milhares de sindicatos, porque no mano a mano, nós vamos se dar mal. E é por isso que, nesse momento de pandemia, de risco de vida, é necessário fazer um 1º de maio, organizar a classe operária na rua, como a gente viu em Israel, mantendo as proteções para não ser contaminado, porque a burguesia, ao mesmo tempo que fala que a gente tem que ficar em casa, eles estão mudando todas as leis, eles estão providenciando, inclusive nos Correios, a entrega dos Correios no 2º semestre. Então, no Correio, inclusive, ao mesmo tempo que eles estão obrigando os trabalhadores a trabalhar porque é um serviço essencial, eles acabam de abrir um PDV para mandar 20 mil trabalhadores dos Correios para o olho da rua. E é por isso, para concluir, é por isso que nós não podemos ficar em casa, nós temos que nos organizar, nós temos que nos mobilizar, apesar do risco de vida, mas se a gente ficar em casa, a gente pode estar até se protegendo nesse momento, mas com certeza os golpistas, o imperialismo e o capitalismo vai promover a morte de milhões de trabalhadores com o desemprego, a destruição do patrimônio público e a miséria e a fome. Muito obrigado, saudações a todos. Nós temos que nos organizar, nós temos que nos mobilizar, apesar do risco de vida, mas se a gente ficar em casa, a gente pode estar até se protegendo nesse momento, mas com certeza os golpistas, o imperialismo e o capitalismo vai promover a morte de milhões de trabalhadores com desemprego, a destruição do patrimônio público e a miséria e a fome. Muito obrigado, saudações a todos. Beleza. Estamos aí. De volta. Eu ou você? Eu ou você? Pode falar, enquanto a produção vai colocando aí as fotos que não tinha conseguido colocar. Vai lá. Isso. Então, agora eu vou falar sobre o 3º bloco, que é campanhas do partido, né? Sobre os mutirões, né? Que a gente realiza todos os domingos nos bairros populares. Se você quiser organizar aí na sua cidade, entre em contato com a gente, né? A gente ajuda você a organizar. E se você souber de algum mutirão, participe com a gente, né? Vamos criar os conselhos populares. É necessário organizar a classe trabalhadora, porque, infelizmente, né, os sindicatos e os partidos pequenos burgueses estão nessa tal de frente ampla, então é preciso a gente organizar. E é isso. Beleza. Bom, para finalizar também, eu vou comentar aqui o que nós tivemos aqui, o superchat da companheira Albertiza, duelo de máscaras em Curitiba, Bolsonetes versus Moretes, Globetes, purpurina para todo lado. Vocês não acham o que os bolsonetes estão fazendo com o Moro? Não é o que a esquerda devia ter feito para defender Lula? É uma questão interessante, porque o Bolsonaro ele está enfrentando aí do seu jeito, né? Seu jeito fascistoide, esse setor da burguesia aí que procura disciplinar o governo, né? De fato, o Lula deveria ter enfrentado mais o golpe, a Dilma, né? E a militância ter ido para cima, né? Só que no final das contas essa briga aí é uma briga dentro da burguesia. Então, não é uma briga que vai descampar para mobilizações nem nada do tipo. É uma briga ali para ver quem controla o Exército, o STF, a Polícia Federal, né? Então, muito dinheiro ali negociado ali nos bastidores, né? Mas, enfim,
Nós já estamos aqui com o nosso tempo esgotado. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas aí que colaboraram com a gente, o pessoal que participou aí do nosso chat, que entrou, inclusive o pessoal que entrou depois, como o Brask Knuckles, deixando um alô aí para a gente. Boa noite. Jesus, nosso companheiro Jesus, está aí. Jesus sempre presente. Jesus está entre nós. E o Jesus, vou falar aqui, ficou devendo pra gente ontem lá. Não foi. O Jesus não estava entre nós ontem, não. Ontem não estava, mas ele está presente de espírito, né? Não, isso é verdade. Ele estará, assim. Conto com isso, né? Contamos. A volta do Jesus. Um grande abraço para todos vocês. Vocês estão vendo aí algumas fotos aí do 1º de maio. E nos vemos aí nos próximos programas da Causa Operária TV. Boa noite, Lilian, para você. Boa noite, um abraço. Falou, gente. Até a próxima. Até a próxima. Um abração, tamo junto. Será que acabou? Não. Acabou a produção? O pessoal tá vendo a gente aí? Alô? A gente só vai